Graça e paz de Jesus Cristo. O texto da nossa meditação está no Salmo de número 25, no verso 12, que diz assim: Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Olha que interessante, né? Ele diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Então nós temos que identificar quem são os seres humanos. Homem aqui no sentido de ser humano, homem e mulher. Qual é o homem que teme ao Senhor? Teme ao Senhor aquele que tem a Jesus Cristo na sua vida, que teme a Deus, porque Deus quer que todos os seres humanos se salvem, que nenhum se perca. E Deus expressa a sua vontade lá em Deuteronômio 19:30, dizendo: escolhe a vida, escolhe a Jesus Cristo. Então aqueles que temem a Deus, eles escolhem, fazem as suas escolhas de acordo com a vontade de Deus. E o homem temente é aquele que escolhe a vida, que escolhe a Jesus Cristo. Então, nós temos que identificar essas pessoas que são tementes a Deus, porque ela nos ensinará. Olha que interessante. Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Nós temos a grande escolha de nossa vida, que é escolher servir a Jesus Cristo ou não. É escolher entre a vida e a morte. E a vida está em escolher a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Confessar Ele como nosso Senhor e Salvador. E crer que Deus o ressuscitou dos mortos. Aí está a vida. Essa é a mais importante e a principal escolha que um ser humano tem que fazer. Feito essa escolha de ter Jesus como nosso Senhor e Salvador, a partir de então eu terei durante toda a minha vida escolhas a serem feitas, que podem me tirar do caminho da vida, como podem me manter andando nesse caminho que me dará a vida eterna. Ok? Então a vida é feita de escolhas. E a palavra de Deus aqui nos mostra que existem homens, mulheres, pessoas que podem nos ensinar a fazer as boas escolhas. Isso estava apontando para algo que Jesus iria deixar como mandamento para a sua igreja, porque ele fala assim: ide, pregai o evangelho, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a eles a andarem em todos os meus caminhos. Olha que coisa maravilhosa. Vou até lá, vamos lá para Mateus. Vamos ver esse texto, que ele é maravilhoso. Mateus 28, 19, que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então Jesus deu esse mandamento que está lá no Salmo 25, 12. Então nós temos que identificar essas pessoas tementes a Deus, servos e servas de Jesus Cristo, pois elas nos ensinarão a fazer as boas escolhas, nos ensinarão a andar no caminho, nos ensinarão os mandamentos do Senhor. Então o Salmo 25, 12 diz que existe um discipulador, e as pessoas que estão andando no caminho do Senhor, que escolheram a vida, que escolheram a Jesus, se tornam discípulos. Então, quem é o homem que teme ao Senhor? Então nós temos que achar essas pessoas que temem ao Senhor, para que elas nos ensinem a tomar as boas escolhas. Aqui é o princípio do discipulado cristão no Salmo 25, versículo 12, que Jesus em Mateus 18, 19, vem dar à luz aquele texto do Antigo Testamento. Olha que coisa maravilhosa. Desde lá atrás, era sombra de coisa futura, que quando a luz de Jesus Cristo veio ao mundo, nos trouxe a iluminação, nos trouxe o que era realmente, qual o real significado daquilo e a aplicação para as nossas vidas. Salmo 25, 12, o princípio do discipulado cristão. E nós temos que pregar às outras pessoas que ainda não conhecem, para que elas vejam que nós tememos ao Senhor e que nós podemos
ensiná-las, ajudá-las a tomar as boas decisões, fazer as boas escolhas em suas vidas, sendo qual a primeira é aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Por isso que o apóstolo Paulo diz: se nós não pregarmos, como eles vão se converter? Em outras palavras, no Salmo 25:12, se elas não verem que nós somos tementes a Deus, que nós somos cristãos, se nós não ensinarmos, não pregarmos, como que elas vão fazer a boa escolha? Como elas vão tomar a decisão por Cristo? Olha que coisa maravilhosa! Um texto se encaixando com o outro. É por isso que a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.